Muito boa tarde. Nós queremos dar início à nossa aula de Direito Tributário. Estamos trabalhando nas disciplinas que compõem a prova do exame da ordem. E deixa eu me identificar, eu sou o professor Evilásio Vitorino de Castro Assunção. Eu ministro aula de Direito Tributário, Direito Financeiro. Sou também advogado em diversas causas, em diversos ramos do direito. Estamos aqui para somar, contribuir com aquilo que nós já conhecemos e quero repassar para os nossos candidatos o que há de melhor desta disciplina. É uma disciplina muito especial para o aprendizado do dia a dia. E você, futuro e futura advogado e advogada, tenho certeza que vocês, quando estiverem com a carteira da OAB, com certeza irão preferir este ramo do direito tributário, porque é um ramo que tem muitas causas, muitas empresas, e o mercado está muito favorável aos profissionais, tanto do direito tributário como também o direito financeiro. Bem, para isso nós vamos iniciar falando sobre os normativos que regem esta matéria, direito tributário. Nós temos a Constituição Federal, né, que é vamos dizer que é a bússola maior, que trata um capítulo especial a partir do artigo 145, que vai falar sobre o sistema financeiro da tributação ou sistema tributário nacional. E temos também outro normativo, que é a Lei 5.172 de 1966, antes da promulgação da Constituição Federal. Este código, como lei ordinária, mas hoje recepcionada como lei complementar, é uma lei muito especial, muito sábia, muito científica, onde o constituinte originário recepcionou, quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, a integralidade deste código ou lei ordinária, hoje como lei complementar. Em uma pequena introdução, eu gostaria de trazer aqui alguns preâmbulos na introdução desta aula de hoje, que a temática desenvolvida no direito tributário tem como escopo o estudo do sistema tributário nacional e suas normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, que têm como finalidade aplicar a lei no caso concreto. Então, nós vimos que essa temática da legislação, do direito tributário, ela é muito rica, muito robusta, porque ela tem um campo muito vasto de informações. Até você ler a própria Constituição Federal, a partir do artigo 145 até 156, vocês vão perceber que os artigos que tratam dessa disciplina são muitas informações técnicas, informações que
que o nosso candidato, a nossa candidata, precisa se familiarizar muito, porque é uma matéria praticamente técnica na sua essência. Continuando, a metodologia desenvolvida tem como pilar a Constituição Federal de 1988, especificamente nos artigos 145 a 156, bem como o Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172/1966. Nós já falamos dessas leis que foram promulgadas, sancionadas, publicadas antes da Constituição Federal de 1988, que essas leis anterior à Constituição Federal tiveram que ser recepcionadas no todo ou em parte dos seus artigos. E esta lei, hoje, está nivelada como lei complementar, Mas, na prática, quando nós estamos estudando esta lei, ainda ela tem o nível de lei ordinária. Nós já falamos que os tributos, os impostos que são elencados na Constituição Federal, eles têm que ter, para a sua vigência, tem que ser originário de uma lei complementar ou uma lei ordinária. Para isso, nós vamos estar estudando toda a sua desenvoltura. Agora vamos tratar sobre o sistema tributário nacional. O sistema tributário nacional. Vamos aqui trazer o próprio conceito trazido pela nossa professora, que no final eu vou informar quem é essa professora. É uma professora dinâmica, uma professora espetacular, conhecedora do direito tributário, não só do direito tributário, direito financeiro e suas legislações posteriores. É uma riqueza de conhecimento que esta nobilíssima professora nos traz. E ela diz o seguinte: o sistema tributário nacional tem como conceito, compreende o conjunto de normas constitucionais e infraconstitucionais que disciplinam a tributação. É assim o resultado de um plexo normativo formado pela Constituição da República e que o regra intensamente pelas leis complementares, dentre as quais se incluem o Código Tributário Nacional, CTN, que vincula as normas gerais em matéria de legislação tributária, e pelas leis de cada pessoa política. A complexidade de tal sistema advém não somente da minudente disciplina constitucional, mas também do modelo federativo adotado, como assinalado, sendo a federação a forma de Estado que se caracteriza pela autonomia recíproca entre União e Estados-membros. O Brasil é um Estado federal peculiar, por integrar uma terceira categoria de pessoa política, ou município. A existência de uma pluralidade de pessoas dotadas de competência legislativa e, assim, com aptidão para instituir tributo, conduz a um sistema tributário composto de múltiplos diplomas legais. Vamos estar aqui explicando sinteticamente o que a professora nos trouxe nesse conceito.
Primeiramente, ela fala que o direito tributário, no seu sistema tributário nacional, é formado por um conjunto de normas constitucionais e infraconstitucionais. Opa, peraí. Normas constitucionais é provida, elencada na Constituição Federal. E infraconstitucional, elencada nas leis ordinárias, nas leis complementares, na legislação pertinente dentro do ordenamento jurídico. E dentro desse conceito, ele trata sobre matéria de legislação tributária, matéria específica da legislação tributária, onde os entes, quem são os entes? Eu já falei, mas vamos falar novamente, não custa nada. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm competência legislativa para compor, para criar impostos, criar taxas e criar seus diversos impostos dentro das suas limitações. A União, ela tem impostos que são específicos da União, os estados têm impostos específicos do estado ou estadual, e o Distrito Federal e município. Por quê? O Distrito Federal e municípios é regido por lei orgânica, né? Então, como é uma lei orgânica, os tributos, os impostos criados tanto pelo Distrito Federal como os municípios, no Distrito Federal, esses dois gêneros de tributos, impostos, eles estão dentro da competência do Distrito Federal. Nós vamos estar esclarecendo melhor mais à frente, quando nós vamos estudar especificamente quais são os impostos estaduais, quais são os impostos municipais. Então, esses dois impostos é que o Distrito Federal pode gerir, pode criar e administrar para atender a sua coletividade, ou população, ou comunidade. Sabemos que o Brasil é um Estado, é uma federação. Isso nós já vimos tanto no direito constitucional, e ele é uma federação. Como ele é uma federação, ele é composto dos seus entes, né, dos seus estados federados e também Distrito Federal e municípios. Vamos agora partir para normas gerais. Normas gerais. Então, não são normas específicas, são normas gerais. Normas gerais em matéria de legislação tributária. O que vem ser esse elenco de normas gerais? As normas gerais em matéria de legislação tributária são vinculadas por lei complementar. Isso nós já vimos, que a criação de impostos é regido pela lei complementar. Isso nós já vimos. As quais estão contempladas no Código Tributário Nacional. Lei ordinária recepcionada nessa qualidade. Como eu disse, o Código Tributário Nacional, quando ele foi sancionado, quando ele entrou em vigência, em 1966, ele tinha o nível de lei ordinária, mas com a Constituição Federal, ele elevou-se para lei complementar. Por que lei complementar? Porque são matérias atinentes, inerentes a impostos, a tributos, não é isso? Então, por isso que é lei complementar. Bem, nós vimos aqui que elas são contempladas pelo Código Tributário Nacional, lei ordinária recepcionada nessa qualidade, que é a Lei 5.172/1966. Agora, as leis complementares posteriores, que é a Lei Complementar 87 de 96 e 116/2003, e suas alterações posteriores,
abrigam as disciplinas do ICMS. O que é ICMS? ICMS é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações. É muito grande, né? É muito grande essa sigla, ICMS. São impostos estaduais, né? E também o ISSQN. O que é ISSQN? É um outro tributo, é um outro imposto. Depois nós vamos ver a diferença de tributo, imposto, né, taxa, contribuição de melhorias, e etc. Né? ISSQN é Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, respectivamente, uma vez não mais contemplada no CTN, que é uma lei nacional. Né? Isso é importante a gente saber. Não mais contemplada no CTN, que é uma lei nacional, dada a revogação dos artigos 52 a 62 e 71 a 73. Por isso que foi revogado, porque o CTN é uma lei federal, né? E esses impostos nós vimos que é estadual, né? Bem, conectando-se o direito tributário com o direito financeiro, também merece referência a Lei 4.320/64. Esta lei, nós vamos estudar especificamente os seus incisos, os seus fundamentos, os seus artigos no direito financeiro, que é uma matéria específica dessa lei, onde nós iremos tratar artigo por artigo, a sua essência, qual é a finalidade, etc. Nesse momento, só faço a referência no direito tributário, porque tem interdisciplinaridade. É uma matéria, nós sabemos que o ramo do direito, eles se intercalam, né? Se complementam. Não? É por isso que a autora ela está trazendo como relevante esta lei 4.320/64, que compõe também o direito tributário em suas essências jurídicas. Então, essa lei 4.320/64, ela estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração, controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, bem como a Lei Complementar 101/2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Vamos ver o que nós podemos aprender um pouquinho dessas normas gerais. Então, nós temos aqui que as normas gerais, elas são regradas, né, o artigo 59 da Constituição Federal, 69, que trata das leis complementares, e também do artigo 146, que vai falar do sistema tributário nacional, que são a criação de impostos e as suas denominações e as suas finalidades. Vimos também que os artigos 52 a 62 e 71 a 73 deste CTN foi revogado porque as matérias que tratavam desses artigos tratavam de impostos estaduais e municipais. Então, foi revogado para que fossem criados, no âmbito dos estados e dos municípios, suas leis próprias, que nós vamos estar falando futuramente. E temos também como referência a Lei 4.320, de 1964, que estatui as normas do regramento de balanços públicos, é isso? Da elaboração do orçamento e outras finalidades que estão elencadas. E, finalmente, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101/2000, onde nesta regra, nesta norma, nesse regramento normativo, ele vai tratar sobre o controle dos gastos do governo federal, estadual, municipal.
e do Distrito Federal. Por quê? Porque nessa lei complementar 101, ela traz os parâmetros, os limites que o governo, tanto da área federal como estadual, municipal, deverão estabelecer metas de atingimento que pode ser gasto com investimentos, com pessoal e etc, e etc. Vamos agora tratar sobre um outro tópico muito importante, que é papel. Nós vimos as normas gerais. Agora nós vamos tratar sobre o papel das normas gerais, diferentemente do que nós vimos no item anterior. O papel das normas gerais em matéria de legislação tributária. Devendo as normas gerais em matéria tributária ser vinculadas mediante lei complementar. Isso nós já vimos. Ainda subsiste polêmica doutrinária quanto ao papel a ser desempenhado por esse veículo legislativo nesse domínio. Em primeiro, a chamada corrente tricotômica, que são correntes doutrinárias, onde vários doutrinadores tributaristas ali discutem temas relacionados a essas normas. Então, há uma divergência e também um entendimento como deve ser regido o papel dessas normas gerais. Então, em primeiro, a chamada corrente tricotômica. O que diz essa corrente tricotômica? Sustenta competir à lei complementar, dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar e estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, tese que parece vir reforçada pela literalidade do artigo 146 da Constituição Federal. Então, essa corrente está entendendo que ela está coerente com a Constituição Federal. São essas regras de poder tributar, poder legislar dentro dessa corrente tricotômica. Então, nós temos agora a corrente denominada, é uma outra corrente, a corrente denominada de dicotômica, corrente dicotômica. É importante o nosso aluno e a nossa aluna, candidato, memorizar esses termos, essas correntes tricotômica, dicotômica, porque a prova do exame da ordem, como eu já falei, é uma prova, não é prova de peguinha, mas é uma prova científica. Então, a prova, os membros da banca quer saber se o aluno conhece, domina esta área do direito tributário, principalmente com relação às correntes doutrinárias entre os tributaristas. Então, a corrente dicotômica, por seu turno, proclama que a lei complementar deve tratar das normas gerais em matéria de legislação tributária e as quais, por sua vez, vão dispor sobre os conflitos de competência. Olha aqui um fator novo, conflitos de competência. Lá na outra tricotômica nós não falamos de conflitos. Já na dicotômica nós vamos falar sobre os conflitos, né, de competência. Conflito de competência e regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Essa última dicotômica, né, essa última orientação jurisprudencial e doutrinária prestigia a autonomia das pessoas políticas. Quem são essas pessoas políticas, né? Nós vimos, como exemplo, os municípios, né? Os municípios, né? Fazendo coro com os entes da federação. Então, prestigia a autonomia das pessoas políticas, porquanto a lei complementar possui caráter nacional e deve ser observada por todas elas. Afina-se, portanto, com os princípios federativos e da autonomia municipal, restringindo o campo de atuação
de atuação das normas gerais do direito tributário. O que vem de renovo para nós? É que, apresentadas as duas correntes, tanto a corrente tricotômica como a dicotômica, nós vimos que a primeira, ela trata sobre o regramento da criação de impostos dentro de um contexto das leis complementares. E, na segunda corrente, nós vimos que elas são reguladas, tratadas como resolver os conflitos de competência existentes entre os entes. Quem é competente para cobrar um imposto? Quem é competente para cobrar uma taxa? Então, essa corrente ela é muito importante porque ela vai tratar sobre esses assuntos, vai tratar sobre essas normas gerais. E, por último, ela afina-se, ou seja, ela corrobora com os princípios federativos e da autonomia de cada um. Isto nós vimos lá no artigo 23 e 24, quando a União ela delega competência para que os estados, o Distrito Federal e os municípios também regulem, gerenciem criação de impostos. Depois nós vamos ver especificamente quais são os impostos que são criados pela União, são criados pelo Estado, Distrito Federal e os municípios. Então, esse artigo 23 e 24 é considerado uma delegação que o constituinte originário fez concorrentemente para legislar sobre impostos. Muito bem. Então, agora nós vamos conceituar, dentro do Código Tributário Nacional, CTN, o seu artigo 3º, que é a essência de conceituar tributo. Então, o que o Código nos traz sobre o conceito de tributo? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que nós podemos aqui tecer alguns comentários sobre essa conceituação de tributo? Que tributo é uma prestação pecuniária compulsória. O que é compulsória? Obrigatória. Eu não vou deixar de pagar o imposto, não existe isso. O imposto, ele é uma prestação pecuniária. Quem é que faz essa prestação de serviço? O Estado, o município, o Distrito Federal. Quando há essa prestação pecuniária é dinheiro, então ela passa a ser compulsória. Então nós vamos ver alguns exemplos dessa compulsoriedade para que a população possa efetuar o pagamento. E aqui nós não estamos tratando de atos ilícitos ou lícitos, não. O fato gerador, onde você é automaticamente obrigado a pagar, então não há ato ilícito. Não importa se isso para o tributo, para a legislação tributária. Por exemplo, cobrança do imposto de renda de um trabalhador. Ele tem que pagar, se ele tiver fora daquelas alíquotas que lhe dão a isenção fiscal, então ultrapassou aquelas faixas de alíquotas de isenção, ele é obrigado a pagar. E em moeda corrente, de preferência em moeda corrente. Agora nós vimos o conceito no âmbito do CTN, no âmbito do Código Tributário Nacional. Agora nós vamos ver um conceito constitucional de tributo. Quando eu digo conceito constitucional de tributo, eu estou falando especificamente da Constituição Federal. Isso é muito importante. Professor, mas a Constituição Federal não rege normas para se pagar. Não. A Constituição Federal é a carta maior. Ela apenas dá os parâmetros
desses impostos. E aí a lei infraconstitucional, ela é capaz de reger a cobrança, regular esses tributos que foram elencados na Constituição Federal. Isso é muito importante. Então, o conceito constitucional de tributo vem delineado na própria Constituição, no próprio corpo, no próprio artigo da Constituição, já vem delineado. Por exemplo, mediante lei complementar será criado o imposto de empréstimos compulsórios. Ponto. Agora, quem é que vai regular o empréstimo compulsório? São as normas infraconstitucionais. Cabe à Constituição Federal apenas delinear, definir aquele imposto, né? Então, cabe à norma infraconstitucional regular, delinear como vai reger essa norma maior, norma constitucional. Então, o conceito de tributo constitucional vem delineado na própria Constituição Federal, que, ao disciplinar o sistema tributário nacional, nós já vimos, desenha sua noção essencial. Então, ele desenha, ele informa, o constituinte originário, informa. Agora, vamos ver, tributo corresponde a uma relação jurídica. Tributo corresponde, isso no âmbito constitucional. Tributo corresponde a uma relação jurídica existente entre Estado e contribuinte. Quem é o contribuinte? É o sujeito passivo. É aquele que paga o imposto. E quem é o Estado? O ente da federação, né? Existente entre Estado e contribuinte, uma vez implementada determinada situação fática prevista em lei como autorizadora dessa exigência, cujo objeto consiste em uma prestação pecuniária, como nós já vimos, não revestida de caráter sancionatório. Sancionatório é punição, mas não tem nada a ver. E disciplinada por regime jurídico próprio. Tal situação fática pode ou não estar vinculada a uma atuação estatal, mas, em todos os casos, será voltado para um conceito ou um conteúdo econômico. A partir desses elementos, o legislador infraconstitucional apresenta a definição do conceito de tributo estampada nesse artigo. Exatamente. A Constituição Federal define, desenha que tipo de imposto foi criado pela Constituição Federal, como nós já citamos, o empréstimo compulsório, mas quem vai definir, quem vai delinear as normas, as regras de como aplicar esse imposto, esse empréstimo compulsório, é uma lei infraconstitucional. Isso vai ser, pode ser a União, pode ser os estados ou os municípios. Depois nós vamos ver especificamente o empréstimo compulsório, é a União que cria esse imposto. Agora nós vamos ver a definição legal de tributo. Então nós já vimos no CTN o conceito de tributo, nós vimos na Constituição Federal a definição constitucional de tributo e agora nós vamos ver a definição legal de tributo, ou seja, a norma, a regra que é regida este termo, tributo. Então, definição legal de tributo, conquanto algo redundante por quê? Porque nós já vimos alguns conceitos anteriores, né? Por reiterar o caráter pecuniário da prestação, a definição legal afina-se ao conceito constitucional, ou seja, estão coerentes, né? Estatuindo tratar-se de tributo de uma relação jurídica mediante a qual o credor ou sujeito ativo, no caso o fisco, sujeito ativo é o fisco, né? Sujeito passivo é o contribuinte. No caso, o fisco pode exigir do devedor ou sujeito passivo, contribuinte ou responsável uma prestação em dinheiro, em pecúnia,
exigível mediante lei e inconfundível com uma sanção. Então, não pode dizer que o pagamento de um tributo é uma sanção. Não. Nós já vimos que o tributo ele é compulsório. Não me exime a querer deixar de eu pagar. Tem um imposto da minha obrigação, eu tenho que efetuar o pagamento desse tributo. E é em moeda, é pecuniário, é em dinheiro. Bem, constitui uma obrigação ex lege, vale dizer, nasce pela simples realização do fato descrito na hipótese de incidência, prevista em lei, sendo, portanto, compulsória. Despida de caráter sancionatário, sancionatório. Sua exigência se dá mediante atividade administrativa plenamente vinculada, isto é, não há discricionalidade deferida ao administrador tributário no exercício da atividade estatal de exigir tributos. Isso quer dizer que o fisco, que é o responsável de cobrar de seus devedores, que é o sujeito passivo ou o contribuinte ou o responsável, deve gerir, haja vista a simples realização de um fato descrito de uma hipótese de incidência prevista. O que é uma hipótese de incidência prevista? É o fato gerador. Quando você faz uma obrigação constante da lei, então você tem uma hipótese de incidência. Esse é o fato gerador. E, por último, o administrador não pode criar tributo. O administrador público, ele não pode criar taxa que não seja através do ente responsável, que isto está lá na competência do artigo 59, que é o Poder Legislativo, e o Poder Legislativo é que cria, que cria os seus projetos de leis e manda para as duas casas discutirem e deliberarem, e o presidente da República sanciona e manda publicar e transforma em lei. Agora nós vamos falar sobre a distinção, a diferença, distinção entre o tributo e outras categorias relacionadas ao direito de propriedade. Então, nós vamos ver aqui uma pequena distinção que eu trago aqui como enfoque, que eu achei muito interessante, para nós podermos tecer algum comentário, e vamos fazer essa distinção. Então, em razão de o tributo atingir imediatamente o direito de propriedade, isso é lógico. Se comprou uma propriedade, um bem imóvel, você tem que pagar tributo. Isso é automático, Constitucionalmente assegurado, impõe-se distingui-lo de outras figuras relacionadas ao direito de propriedade, com as quais guarda algum ponto de contato. Em primeiro lugar, conquanto a multa consista numa prestação pecuniária, compulsória, tal qual o tributo. Com ele não se confunde em razão de ostentar a natureza de sanção. Também, embora desapropriação atinja de modo direto o direito de propriedade, tal como o tributo, artigo 5º, dele se diferencia, pois aquela desapropriação traduz a supressão da propriedade, que deve corresponder ao pagamento de indenização. E neste, disso não se cogita. Ainda não obstante o confisco represente, do mesmo modo que o tributo, meio de absorção compulsória de propriedade privada do poder público. Esse é o único ponto que os aproxima, enquanto o tributo, aqui está a essência, enquanto o tributo não constitui sanção de ato ilícito, isso nós já vimos anterior, o confisco reveste, em nosso ordenamento jurídico, caráter sancionatório,
Outrossim, o tributo consiste na absorção de parcela da propriedade do sujeito, mas o confisco traduz a absorção total ou substancial da propriedade privada, sem a correspondente indenização. A Constituição distingue expressamente ambos os conceitos, quando proclama ser vedada a utilização do tributo com efeito de confisco. Em resumo, nós vamos estudar futuramente que quando o governo precisa de uma área, terras, né, a ser desapropriada, o governo deverá fazer uma justa indenização ao verdadeiro proprietário daquela terra. Às vezes é uma desapropriação para fins social, rural, etc. Então o governo deve fazer a devida indenização. E vimos também que o tributo incide sobre o direito da propriedade. Isso é compulsório. E, por último, nós vimos que a própria Constituição distingue expressamente o que é compulsório e o que é um ato sancionatório, que nós vimos isso. Isso está onde, professor? No artigo 150 da Constituição Federal. Agora nós vamos ver o artigo 4º do Código Tributário Nacional. Artigo 4º. O artigo 4º, ele diz o seguinte: a natureza jurídica, isso é muito importante, esse termo, natureza jurídica. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la. Então, nós vimos que a natureza jurídica de um tributo é determinada por um fato gerador. Como eu já falei, você é obrigado a pagar imposto de renda. O fato gerador existe. Então, é obrigado. Então, não se discute. Deve ser pago pelo responsável contribuinte este imposto. Agora, nós vamos desenvolver esse artigo 4º. A denominação e demais características formais adotadas por lei e a destinação legal do produto da sua arrecadação. A natureza jurídica específica do tributo, estampado no preceito didático, este artigo salienta, primeiramente, o critério determinante para identificar a natureza jurídica de cada espécie tributária. O fato gerador, muito importante isso, fato gerador, em abstrato, isto é, a hipótese de incidência, que nós já falamos lá no início, a própria Constituição da República, ao estabelecer as regras matrizes de incidência e a classificação dos tributos, determina sua natureza jurídica. Também indica a base de cálculo como critério a ser conjugado à hipótese de incidência no intuito de apontar a natureza jurídica de cada espécie tributária em 2 dispositivos. Artigo 145. As taxas não poderão ter base de cálculo própria do imposto. As taxas não terão as mesmas incidências, as mesmas alíquotas dos impostos. Nós vamos ver isso mais na frente. A União poderá instituir, mediante lei complementar, sempre mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que não sejam cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprio determinado nessa Constituição. A adequada compreensão do disposto no artigo 3º, que nós já vimos, portanto, não pode prescindir da observância de tais normas constitucionais que vinculam a sua interpretação e aplicação. Assim, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pela hipótese de incidência, fato gerador em abstrato, aliado à base de cálculo. Vamos ver agora as advertências intérprete vinculada ao aplicador da lei quanto à qualificação da natureza jurídica específica do tributo.
O dispositivo veicula ainda duas advertências ao intérprete e ao aplicador da legislação tributária, para que não se equivoquem em relação à natureza jurídica específica do tributo. A primeira é a irrelevância da denominação do tributo e demais características formais adotadas por lei. Então, é irrelevante essa a tributação dentro da natureza jurídica. Criou-se um tributo, o contribuinte deve pagar. E também a irrelevância da destinação do produto da arrecadação. Há uma discussão, ou pelo menos havia uma discussão, que levantava-se a tese de que para onde vai esses tributos? Tem uma especificidade para a destinação desses tributos? Não. É irrelevante. O governo, ele arrecada esses tributos e ele vai trabalhar a LDO, a LOA, nós vamos ver isso lá no direito financeiro, e ali eles vão delinear para quais rubricas serão gastos com a arrecadação do bolo desses tributos. Então, é irrelevante ter essa destinação. O imposto de renda, o IPVA, o IPTU vai para onde? Que destino? Não. O governo, ele junta toda a arrecadação e aí vai trabalhar com suas leis programáticas, né? Dirigentes para administrar esses recursos oriundo dos contribuintes. E vamos falar do artigo 5º. Os tributos são impostos, taxas e contribuição de melhoria. Nós vamos falar de algumas espécies desses tributos, né? E criação de novos tributos. Então, os tributos são impostos, o tributo é o gênero, os tributos são impostos, temos as taxas e temos a contribuição de melhoria já criado no CTN. Mas, com inovação, foi criado também o empréstimo compulsório, que tem uma finalidade específica para onde vão ser direcionados. E temos também as contribuições, que têm as suas finalidades próprias. Por exemplo, as contribuições de melhoria são tributos constitucionalmente qualificados por suas finalidades, né? Conforme o professor Roque. Tal qual o empréstimo compulsório, como nós já vimos, também as diversas contribuições podem apresentar materialidades que ostentem a natureza de impostos ou taxas. Suas características específicas, contribuições que nós estamos vendo aqui, suas características específicas, primeiro, visam uma das finalidades constitucionalmente apontadas, isto é, funcionam como instrumento de atuação da União nas áreas social, de intervenção no domínio econômico e no interesse das categorias profissionais ou econômicas. 2. Exigências de lei instituidora que preveja fato de competência da União. 3. Que a destinação do produto de sua arrecadação seja vertida a tal atuação. A ausência de normas gerais acerca dessa espécie tributária, o CTN dela não trata, somada ao elevado número de contribuições com peculiaridades regimes jurídicos próprios, contribui para o elevado grau de litigiosidade em torno dessa figura. Professor, contribuição, essas contribuições nós temos específica, está lá no artigo 195 da Constituição Federal, que o governo cria ou criou para atender a determinadas áreas, principalmente a área social. E temos as contribuições de melhoria,
que tem finalidade para melhorar o ambiente, o imóvel, valorizar mais as ruas, trazendo saneamento, asfalto e etc. E toda a população, toda a comunidade se beneficia. Se faz uma melhoria na rua, no asfalto, então todos os moradores vão se beneficiar. E agora, como conclusão, eu trago o seguinte enfoque como conclusão da aula de hoje. Como visto, essa disciplina comanda uma instrumentalidade que rege a legislação tributária, unicamente legislação tributária. É isso? Criação de impostos e regramentos de impostos. Como administrar os impostos? Portanto, cabe aos órgãos federativos administrativos administrarem esses recursos financeiros públicos para que atinjam a sua finalidade. Quem são esses entes? A União vai tratar de criação de impostos e suas finalidades. Os estados da mesma forma, o Distrito Federal da mesma forma e os municípios da mesma forma. Agora, a União com seus impostos afetados. Um exemplo, professor, criação do imposto pela União, o IPI. IPI, né? Posto IPI, de produto, né? E os estados com seus impostos de competência estadual. Nós já vimos o ICMS, né? Para prover as necessidades da coletividade. E o Distrito Federal, da mesma forma, e os municípios, da mesma forma, vão administrar esses impostos voltados para a sua população no local existente. Bem, como fonte, eu trago aqui a obra magna da professora Regina Helena Costa, na obra Código Tributário Nacional, comentado em sua moldura constitucional, editora Forense, ano 2022, no qual eu recomendo você, meu aluno, minha aluna, candidato, a adquirir esta obra magna da professora Regina Helena Costa, Código Tributário Nacional, comentado em sua moldura constitucional. Próxima aula, nós vamos estudar direito financeiro. Mas, antes de eu encerrar, eu gostaria de pedir a você, meu candidato, minha candidata, aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code, que está aparecendo na tela, do lado direito. Este QR Code direcionará você para conhecer os nossos endereços, o WhatsApp, o Instagram. O Instagram é muito importante porque eu publico semanalmente artigos jurídicos de recente decisão nos mais diversos tribunais. O canal YouTube, no canal YouTube constam todas as aulas de direito que compõem a prova do exame da ordem. Vem de uma forma organizada, matéria por matéria, dentro do edital contido no exame da ordem. E, finalmente, apontando a sua câmera para o nosso QR Code, este direcionará para o site do nosso escritório de advocacia. Lá no site do escritório, também eu publico vários artigos jurídicos de diversos temas polêmicos, temas que vão enriquecer o nosso candidato no conhecimento jurídico.
Caso tenha ficado em dúvida, sim, e além disso, nós temos ainda, apontando o celular para o nosso QR Code, nós ainda temos o nosso endereço eletrônico, que lá consta o nosso endereço eletrônico. Caso você, meu candidato e minha candidata, tenha ficado com alguma dúvida, algum ponto, algum questionamento, mande para nós o seu questionamento, que em breve nós vamos responder para você. O meu muito obrigado e até a próxima aula, Direito Financeiro.